Oi, oi, gente, eu sou Renata, você está no Contos, Crônicas e Outras Leituras, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo, eu vim indicar pra vocês alguns livros que dá pra ler assim bem rapidinho, tá? Livros que dá pra ler em um dia, ok? O primeiro livro que eu gostaria de indicar pra vocês é esse aqui, do Allan Poe, tá? É um livro de contos, tá, gente? Inclusive ele tem uma edição nova agora, em capa dura, bem bonito assim, da Companhia das Letras mesmo. Mas eu gosto desse meu. Na verdade eu tenho um carinho especial por esse livro, porque Allan Poe foi responsável por abrir as portas da minha paixão por contos. Eu já tinha lido alguns contos do Machado de Assis, já conheci alguns contos de outros autores, mas eu comecei a valorizar e a gostar muito de contos, a colecionar contos a partir deste livro de Allan Poe, dessa coletânea aqui, tá? Então, tá até marcado aqui que eu tô lendo, eu acho que é a terceira vez que eu leio esse livro por completo, porque eu sempre trabalho esses contos nas minhas salas, então de vez em quando eu leio um, leio outro, mas já é a terceira vez que eu tô lendo ele assim todo, de novo, né, da primeira à última folha. E apesar de ser um livro com... Essa é uma edição de bolso, tá, gente? Então, apesar de ser um livro de 200 e um pouco mais de 250 páginas, você não precisa ler todo. Então, você pode ler um conto ou outro aí, se você tá num banco, numa fila de banco, num consultório, esperando para ser atendido, ou aguardando para viajar, ou numa viagem, para fazer uma viagem, tá no aeroporto aguardando seu voo, na rodoviária, enfim. Onde você estiver, dá para ler esse livro. Dá pra ler alguns contos dele. E Poe, eu tenho, assim, eu gosto muito dos contos de Poe, porque de ler é o tipo de história que quando você acaba de ler, você se para pensando. Ele te leva a uma reflexão, né? Ele te leva a uma análise do que aquela história, né, traz além das letras. Do que aquela história traz além do que necessariamente está sendo dito ali. Então, ele te leva a uma reflexão. É quase que impossível você terminar um conto depois e simplesmente começar uma outra leitura. Então, é um livro que eu gosto bastante, que eu indico muito. O meu já tá até com durex nas pontas aqui para poder não estragar. Eu gosto muito desse meu livro, dessa minha ediçãozinha. E indico para quem quer ler aí, quem quer ter uma leitura rápida. Então, você pode ler um conto ou outro. Se não der para ler todo, ler um conto ou outro que já resolve minha primeira indicação, né? Minha segunda indicação também é um livro de contos, tá, gente? Porque, né? Por quê, né? Por quê? Por quê? Aqui é um compiladozinho, eu não sei se essa obra ainda vende, tá? Se esse livro ainda vende, já faz um tempo que eu tenho ele, da Martine Claret. É um livro de contos de Machado de Assis. E aqui reúne os principais contos de Machado, um dos que eu mais gosto. Hoje a gente tem uma edição nova, os 50 melhores contos de Machado de Assis. Eu ainda não tenho esse livro, mas esse aqui é um livro que eu gosto bastante. É uma reunião de contos de Machado que eu gosto bastante. E o conto que eu indico pra vocês, assim, ó, ele tem 3 páginas. Nessa minha edição de bolso, tá? As letras são bem pequenininhas, assim. Mas nessa minha ediçãozinha de bolso, eu indico pra vocês A Missa do Galo, que é um dos principais contos mais conhecidos de Machado, né? Tem um conto dele que eu gosto também muito, que é O Espelho. Então aqui nesse livro você tem mais ou menos uns 20 contos, de 15 a 20 contos nesse livro aqui. Também é uma leitura que dá pra fazer bem rapidinho. Se você não conseguir ler o livro inteiro, dá pra ler um conto ou outro aí. Eu volto no outro vídeo, eu pretendo voltar no outro vídeo pra gente só falar sobre contos e fazer algumas indicações aqui, especialmente pra quem é professor, pra quem gosta de trabalhar texto em sala de aula. Eu vou falar só sobre contos, tá? Em janeiro aí eu tô preparando uma coisa bem bacana pra gente poder, pra trocar umas dicas aí com o pessoal da área de educação, pra gente trabalhar mais textos em sala de aula, ok? Mas já deixo aqui de indicação, se você quer uma leitura rápida, esse livro de conto do Machado. Um outro livro que eu gostaria de indicar pra vocês é esse aqui, Duas Narrativas Fantásticas, do Dostoiévski. E, na verdade, são 2 novelas, mas também bem curtinhas. E o Dostoiévski é aquilo, né? A gente lê e ele, apesar de trazer elementos da narrativa fantástica nesse texto, Dostoiévski, ele tem uma característica muito forte nos seus textos de apresentar pra gente aquele momento, aquele cenário histórico. Então você consegue enxergar um pouco do personagem no tempo e no espaço.
O texto ele fala muito com a gente dentro de um momento atual, então é um texto que vai falar com você nos dias de hoje, não é um texto de época. No entanto, ele consegue retratar aquilo que estava se vivendo naquele momento, em relação à cultura, em relação a questões políticas, sociais. Então, assim, eu indico muito os livros de Dostoiévski, que eu gosto demais, mas esse aqui, para uma leitura rápida, são duas novelinhas bem interessantes. Aqui a gente vai conhecer, na primeira novela, um personagem que não se conforma com a morte da esposa, e aí a história vai se desenvolver a partir disso. E a segunda história vai contar sobre um homem que está tentando se suicidar. E por conta dessa tentativa de suicídio, ele acaba pegando no sono e tendo um sonho aí bem estranho. Mas vale a pena a leitura. Eu espero poder voltar pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse livro, tá certo? Mas fica a dica aí, duas narrativas fantásticas de Fyodor Dostoiévski. Um outro livrinho bem bacana que eu gosto, que também é um livro bem curtinho, é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu acho que essa é uma das histórias mais famosas da Clarice. E foi a primeira história de Clarice Lispector que eu tive a oportunidade de ler. E assim, foi onde eu conheci a autora, né? Foi a partir dessa história que eu conheci Clarice. Então, eu gosto muito dessa história. Acho que ela tem um cunho que a gente precisa discutir mais, que a gente precisa conhecer mais. A Clarice, ela tem uma profundidade nos seus textos de trazer, né? Eu costumo dizer que Clarice, ela escreve de dentro para fora. Ao contrário de alguns outros autores que escrevem a partir do seu cotidiano, daquilo que está vendo, daquilo que está vivenciando, a Clarice, ela tem algo que traz da alma. Ela tem uma capacidade de tocar a gente com as suas histórias, de tocar a gente com as suas obras, através de uma perspectiva muito interna. Claro que vai abordar tudo aquilo que está ao seu redor, mas assim, a partir de uma visão muito interna. A Clarice tem essa particularidade nas suas obras. Então, A Hora da Estrela é uma obra que eu gosto muito, muito, que eu indico pra vocês. É um livro curtinho, tá, gente? Tem menos de 100 páginas. Com uma fonte também bem bacana, né? Dá pra ler bem tranquilo. Então, vai fazer uma viagem curta, vai precisar, vai na praia, né? Enquanto você tá tomando seu sol, na praia, na piscina, pega A Hora da Estrela, que é uma boa pedida. Um outro livro que eu gostaria de indicar pra vocês, e esse aqui já é um thriller, é um livrozinho de suspense, né? Um thriller. Uma Casa no Fundo de um Lago. Esse é um livro novo. Esse é um lançamento do Josh Malerman. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele vai contar a história de um casal que eles saem num passeio e de repente, nesse passeio de barco, né, eles vão fazer aí tipo um piquenique, alguma coisa do tipo. E nesse passeio de barco que eles vão fazendo, eles se deparam nesse lago com uma casa no fundo desse lago. E essa curiosidade instiga eles a ir lá e ver o que é que tem, né, dentro dessa casa submersa no lago. Então é uma história que vai lhe prender, que vai lhe instigar, mas ele tem eu posso comparar, sabe o que é que eu comparo? Com um capítulo de CSI, né? É mais ou menos aquilo ali. É um romancezinho muito direto, uma história muito direta. Então ele vai instigar a gente a entender o que está acontecendo ali, o porquê daquela história toda, né? Ele lhe prende, é um livro que vale a pena, também indico bastante para uma leitura rápida, tá? Esse próximo livro que eu vou indicar, gente, é Criança Terceirizada, de José Martins Filho. Tem um pouquinho mais de 100 páginas e é um livro que eu indico para pais de criança e para o pessoal que trabalha na área de educação, tá? É um livro que vai falar, basicamente, sobre a infância moderna, a infância contemporânea. Essa infância que a gente tem vivido hoje, que muitas vezes a gente tenta tratar esse indivíduo como nós fomos educados na última geração. E o contexto social e o ambiente em que essa criança tem vivido hoje, está sendo exposta hoje, é um ambiente muito novo, é um ambiente completamente diferente do que nós vivemos. Então, é uma leitura que faz a gente refletir, né, sobre o que a gente espera dos nossos filhos para daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Que tipo de educação a gente está construindo, que tipo de exposição a gente está oferecendo. Então, A Criança Terceirizada é um livro que vai te levar a fazer uma reflexão bem profunda. Você que é pai de criança, você que é mãe, você que trabalha com educação, olha, não deixa de ler esse livro. Ele é um livro bem curtinho, bem pequenininho, mas que vale muito a pena.
ele traz um contexto histórico, ele traz um contexto social, ele nos leva a refletir sobre esse indivíduo, né, as exposições que essa criança tem sofrido hoje. Então eu aconselho bastante aí pra galera, pessoal que trabalha com educação e pros pais, tá? Deixa essa indicação pra vocês. Um outro livro, e aí é um clássico, né, gente? O Bem Amado, de Dias Gomes. Não poderia deixar de trazer o Bem Amado. Na verdade, ele é uma peça, então, olha só. É um livro rapidinho pra você lê numa sentadinha só. Olha como é que ele vem. É uma peça, então você tem aqui vários diálogos. E o bacana desse livro é que, assim, ele é engraçado, ele é divertido, ele é cômico, mas ele é super atual. Ele traz questões sociais aqui, políticas, que nos leva a pensar, as coisas não mudaram tanto assim, tá? Apesar de ter sido um livro escrito lá na década de 60, 70, é um livro que vai discutir questões políticas e sociais muito atuais. Esse livro já teve adaptação pela Globo aí de novela, de seriado, de filme, se eu não estou enganada. Mas é bem divertido, bem engraçado, bem cômico. Eu acho que vale a pena a leitura. Você lê rapidinho. Então aqui vai contar a história do Odorico Paraguaçu, que quer se tornar prefeito, né, de uma cidade aqui do interior da Bahia. Para se tornar prefeito, o Odorico faz algumas promessas, e uma dessas promessas que o Odorico faz é a construção de um cemitério que a cidade não tinha. Então todas as pessoas que morriam nessa cidade eram enterradas na cidade vizinha, né, na cidade mais próxima. E a partir daí a história vai se desenrolar. Eu acho que muita gente já conhece essa história, mas assim, se você não conhece, se você não leu o livro, leia. Muito interessante, muito engraçado, muito cômico e muito atual também, tá? Então deixo aí de dica pra vocês, de Dias Gomes, O Bem Amado. E não deixa de ser um clássico nosso, né, gente? Um clássico aí nacional, tá? Um outro livro, o último livro que eu vou indicar pra vocês hoje é Passarinha, tá? O nome dela é de Catherine Ashton. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. E Passarinha é um livro de 200 e pouquinhas páginas, mas é um livro que tem, ó, a diagramação muito legal, muito tranquila pra poder ler. E é uma história que vai te encantar, te apaixonar, vai te emocionar. Eu chorei muito, muito lendo esse livro, porque ele, na verdade, mexe de uma maneira muito pessoal comigo. Mas Passarinha vai contar a história de uma menina. Vai contar a história da Kathleen. Ela é uma menina que tem autismo, né? Ela tem Asperger. E ela vive com o pai e com o irmão mais velho. E assim, ela tem um relacionamento muito próximo com o irmão, porque ele é a pessoa que mais entende, que mais compreende ela. Kathleen perdeu a mãe muito cedo, então ela criou uma relação, um laço afetivo muito grande com o irmão. Só que esse irmão dela é assassinado e ela não compreende muito bem o que está acontecendo. O pai dela tem uma certa dificuldade de lidar com isso, de lidar com ela. E eles agora vão precisar aprender a conviver um com o outro, né? Kathleen tem algumas dificuldades na escola e a gente passa a conhecer essa história a partir da narrativa dela. Então essa menina vai narrando pra gente como ela enxerga o mundo a partir dessa síndrome. E assim, gente, é uma história muito tocante, é uma história muito emocionante. Dá vontade de assim, levar pra casa. E enxergar o mundo a partir dos olhos da Kathleen nos faz compreender muito esse universo. Nos faz compreender muito o universo do autismo. Quais são as dificuldades, quais são as limitações que esses indivíduos têm ao enxergar o mundo, ao perceber o mundo ao seu redor. Então, se você não conhece essa história, olha, eu indico fortemente para todas as pessoas. Eu acho que é um livro que a sociedade precisa conhecer. Dê Passarinha de presente no Natal. Se você tá aí sem saber o que dar de presente de Natal, dê Passarinha. É um livro muito lindo, tá? É impossível não gostar desse livro. Então é isso. Esses foram os livros que eu gostaria de indicar pra vocês pra leitura rápida, tá? A gente tá chegando nesse períodozinho de férias, onde as pessoas viajam muito. Então, eu quis trazer esse vídeo nesse momento, porque se você tá buscando alguma coisa aí pra ler nas férias, ou de maneira muito rápida aí, numa viagem, num processo de viagem, tá aqui algumas indicações. Eu espero que você curta bastante essas leituras, né? E se você assistiu esse vídeo até aqui, não deixe de deixar o seu gostei, que ajuda a gente bastante na divulgação. Se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Olha também as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o link do Facebook, o link do Instagram. Lá no Instagram, lá no Facebook, eu posto com mais frequência as minhas leituras diárias, o que está acontecendo, coloco algumas dicas lá.
Espalha aí essa novidade para os amigos do Contos, Crônicas e outras leituras e eu te espero aqui no próximo vídeo.